Boa tarde aí a todo mundo. E eu tive a função de comentar sobre o tratamento de broncoespasmo nos pacientes com COVID ou suspeito. Então, a gente tem que pensar que hoje a gente tem COVID, mas ainda tem outras viroses. Então, mesmo que você não tenha um diagnóstico de COVID, esse paciente precisa ser tratado e o tratamento é basicamente igual. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é um tema muito importante. Então, eu sou Jéssica Polese, eu sou professora de pneumologia aqui do Departamento de Clínica Médica da UFES. Eu queria agradecer aí a minha coordenadora, a doutora Lívia Gama, da equipe de pneumologia. Esses são os meus colegas que estão trabalhando duramente aí no combate ao Covid de maneira brilhante e incansável. Eu queria deixar aí meu agradecimento a eles. E agora vamos ao nosso assunto. O direcionamento dessa aula foi para aquelas pessoas que estão exatamente na linha de frente ou nos prontos do atendimento que recebe aquele primeiro paciente com broncoespasmo. Então eu direcionei para esse primeiro atendimento, né, que às vezes é o que vai salvar vidas. Então vamos lá. Vai chegar o paciente normalmente no pronto atendimento ou no pronto socorro com queixas de falta de ar, de dispneia, com ou sem chiado, às vezes com tosse, às vezes muita tosse, uma tosse com uma secreção mucoide e às vezes espessa, formando às vezes plugs, como se fossem rolhas brônquicas, que às vezes ele consegue expelir, então ele fala que ele tosse muito, 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 e às vezes expele uma pequena quantidade de secreção, e isso aí é uma característica do broncoespasmo. Às vezes no exame físico a gente vai ter sibilos, mas nem sempre, às vezes você vai ter um tórax silencioso e às vezes ronco. Então, às vezes esse paciente chega de maneira bem grave para você num primeiro exame e você tem que estar preparado aí para dar esse atendimento. Bom, vamos falar sobre o termo broncoespasmo. Então, broncoespasmo é uma condição, né, no qual você vai ter um brônquio que tem uma musculatura, essa musculatura lisa vai fazer uma contração. Além disso, você tem uma hipersecreção mucosa, você tem as glândulas ali da mucosa do trato respiratório, que produz muito muco e um muco espesso, que formam essas rolhas que eu comentei anteriormente, e você tem uma inflamação dessa via aérea como um todo, que às vezes é composta de eosinófilo, mas também todas as outras células inflamatórias. Bom, então aí a gente tem que fazer uma diferenciação que vai servir mais na condução desse caso do que propriamente no tratamento inicial, que é saber se esse paciente tem um quadro de asma e está exacerbado, ou se ele tem uma reatividade brônquica, uma hiperreatividade brônquica, ou uma hiperresponsabilidade brônquica naquele momento. Qual a importância disso? Na asma, você tem uma história clínica já. Esse paciente ele já chega para você e fala, ó, eu tenho asma já, eu já uso medicação, ou já uso spray, ou eu tive asma, estou sem crise aí uns 10 anos. Então, esse paciente já chega com uma história clínica que te guia e te mostra, ó, isso pode ser uma crise de asma. Ou ele nunca teve essa história, né? Ele nunca teve essa história aí de ter tido nenhuma crise, e de repente naquele momento ele se apresenta com broncoespasmo. Normalmente quando isso acontece, existe um fator desencadeante, ou um vírus, no caso aí a gente tem que lembrar sempre do Covid, mas também de outros vírus, lembrando que os outros vírus ainda estão por aí, não desapareceram porque existe o Covid, né? A gente tem aí adenovírus, parainfluenza vírus, vários vírus sincicial respiratório, temos vários vírus que acometem a via aérea e continuam acometendo. E agora o Covid. Bom, então, observar fatores desencadeantes. Para asma, é importante você também ter a noção de se você teve uma exposição a algum alérgeno. E aí a gente tem que lembrar principalmente dos alérgenos, a poeira, o mofo, a fumaça. Às vezes a pessoa resolveu dar uma faxina e aí terminou a faxina com broncoespasmo. E isso aí levou no pronto-socorro. Então, lembrar que existe o Covid como uma doença viral, e existem também outros vírus. Então, esse diagnóstico diferencial a gente às vezes não vai ter, às vezes a gente vai tratar, a maioria das vezes a gente vai tratar o paciente da mesma maneira. Lembrando sempre da importância dos fatores desencadeantes aí na hora da gente conduzir os pacientes.
Então, chegou lá o paciente, chegou lá na sua frente, você é o médico lá do pronto atendimento e você vai observar como esse indivíduo está. Além daquele quadro clínico que eu comentei, é um paciente que a gente tem que categorizar em leve ou moderado ou um paciente mais grave. Isso vai mudar o seu tratamento. Então, o paciente fala frases, quando ele é leve ou moderado, ele consegue falar uma frase completa, normalmente ele consegue se sentar tranquilo. Ele não usa musculatura acessória, ele está confortável, ele tem um pulso, uma frequência cardíaca entre 100 e 120, não é lá muito alta, ele tem uma saturação entre 90% e 95%, lembrando que a oximetria, a saturação de oxigênio na crise de asma é a última a cair. Então, se você tem uma hipoxemia, você automaticamente pensa que esse doente está numa condição mais grave ou muito mais grave. E aqui, falando de hipoxemia, a gente tem que lembrar que no COVID, a gente tem a pneumonia viral que cursa com a hipoxemia. Então, você ter um paciente com asma, com hipoxemia, já te indica, primeiro, que é uma asma grave, e segundo, que pode ter, se não for uma asma grave, é alguma outra coisa, no caso, própria pneumonia viral, que está causando essa hipoxemia. Então, muita atenção a isso. Então, você, diante desse caso, se você, o pico de fluxo a gente mede, mas agora em épocas de Covid a gente não faz, por causa do risco de contaminação do ambiente externo, mas esse protocolo que eu estou passando de tratamento é um protocolo internacional que é aceito no mundo inteiro, é o GINA, como a gente chama, né? Então, você viu esse paciente que parece que tem uma doença leve ou moderada, você vai começar com o spray, e aqui eu coloquei um velho e antigo spray de Aerolim, lembrando que em época de Covid, a gente não usa nebulizador por causa da aerosolização do vírus. Então, a gente vai usar, nesses casos, o spray. E aí, o spray, você tem que imaginar que é o paciente que nunca usou spray, e aí você vai usar o espaçador. Eu sempre falo que o espaçador tem que ser usado principalmente quando o paciente não sabe usar o spray, nunca usou o spray ou está na emergência. Então, ele vai te ajudar muito a você ter uma disponibilidade boa dessa droga que está na forma de spray. Spray dosimetrado, como a gente chama, né? Então, você vai fazer de 4 a 10 puffs de cara no paciente e vai repetir isso de 20 em 20 minutos e vai observar ele no período de 1 hora. Vai fazer isso agora, daqui 20 minutos e depois. Logo de cara, você já vai dar prednisolona oral para ele de 40 a 50 miligramas por via oral. Esse paciente está engolindo, ele está teoricamente tranquilo. Bom, os corticoides na asma são fundamentais. Então, se você está acreditando que ele está com uma crise de broncoespasmo, você não vai conseguir tirar facilmente um doente de uma crise sem lançar mão de corticoide, apenas com broncodilatador. Então, você tem que usar o corticoide inalatório. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o corticoide na COVID, para poder tirar aí algumas dúvidas. Claro, gente, eu estou tratando aqui de um doente com broncoespasmo. E se ele tiver outros sintomas, você tem que pensar em outros diagnósticos. Se você tem um doente que já não consegue formular uma frase inteira, ele fala palavras, normalmente ele se senta com o tórax mais voltado para frente, para poder ajudar a musculatura acessória a funcionar, ou seja, ele está usando a musculatura acessória para conseguir respirar. Ele tem um aumento de frequência respiratória, um aumento de frequência cardíaca e está dessaturando. Esse paciente está grave, esse paciente merece uma unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva, o que você tiver. E aqui nessa hora você vai lançar a mão mais uma vez do seu broncodilatador de curta duração, que a gente chama de SABA, que é Short Action. E você vai lançar a mão aqui também do brometodipratrópio, que é uma outra medicação que ajuda muito na asma e ele soma efeito com o beta-agonista. Então, você tem um efeito aditivo quando você usa o brometodipratrópio.
Então, você vai associar os dois naquela mesma dosagem que eu falei, de 4 a 10 puffs de cara. Você tem que imaginar que é um paciente que está grave, que está evoluindo para insuficiência respiratória, e aqui você vai lançar a mão de corticoide venoso, aqui no caso da prednisolona ou similar, né, mais ou menos de prednisolona 1 miligrama por quilo dia, mais o similar endovenoso, você faz a transferência e coloca esse paciente no oxigênio. Bom, então esse é um paciente com broncoespasmo grave, que você está preparando ele para ir para uma unidade de terapia intensiva. No COVID, a gente tem que os pacientes, eles têm que ser intubados precocemente. Você não espera entrar um paciente em fadiga ou desaturar muito para poder intubar esse doente. Por quê? Porque isso tem que ser feito de maneira eletiva, sem tosse e sem a disseminação de aerosóis no ambiente. Então, se você tem um paciente que você acha que ele está evoluindo para insuficiência respiratória, não por pneumonite viral, não pela síndrome respiratória aguda grave que tem no COVID, mas pelo broncoespasmo, todo o seu esforço para poder conter esse broncoespasmo, talvez vai ser eficaz de impedir, inclusive, desse paciente de ser intubado. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, esse seria o paciente que está com broncoespasmo grave. E aí, esses pacientes que são leves, que você vê que ele melhorou, você avaliou ele durante 1 hora, você avalia ele durante mais 1 hora, e aí você espaça um pouquinho aí os puffs ou diminui a dosagem. Se você está fazendo 6 puffs, você passa a fazer 2 de 20 em 20 minutos, observa ele mais 1 hora, né? Aí no pronto-socorro, no pronto-atendimento, e aí você vai liberar ele para casa. Como você vai liberar ele para casa? Tem que ir com corticoide oral. É uma judiação você não usar corticoide oral em paciente com broncoespasmo ou com crise de asma ou com hiperreatividade brônquica. Então, a dosagem que você vai fazer vai ser de 40 a 50 miligramas por dia durante 5 a 7 dias. Se você achar que 5 dias é suficiente ou se você achar que 7 dias é suficiente, você tira de uma vez só para poder evitar a insuficiência de suprarrenal. O broncodilatador, no caso o salbutamol ou o Berotec ou o broncodilatador que você optar por usar, de demanda. No caso, você pode usar 2 jatos até de 4 em 4 horas, se falta de ar, né? Esse paciente, lembrando que esse paciente, quando você libera ele para casa, você tem que ter certeza que ele não tem imagem radiológica que sugira COVID, que ele não está tendo febre, que ele não tem uma infecção bacteriana associada, porque isso tudo exige um outro tratamento diferente desse. Então, esse é o tratamento para o broncoespasmo. Quando você vai liberar esse paciente, você tem que ter a tranquilidade de saber que é só o broncoespasmo ou a exacerbação da asma, porque você não pode liberar para casa um paciente com uma sinusite bacteriana. Se você não tratar com antibiótico, ele não vai melhorar. Então, você tem que ter essa observação. Em pacientes que já têm história de crise de broncoespasmo, ou seja, já são pacientes asmáticos ou já tiveram crise de asma antes, às vezes ele já tem até histórico de ter usado corticoide inalatório. Talvez valha a pena você repetir esse corticoide inalatório que ele já usou ou lançar a mão de um corticoide inalatório. Por exemplo, a beclometasona, que hoje tem no SUS, na dose de 200, a gente usa uma dose que a gente chama de moderada, que são 2 jatos de 12 em 12 horas. Isso se você tiver a certeza ou uma impressão real de que esse paciente tem asma e que ele precisa de uma medicação controladora. E mandar retornar esse paciente ou para a unidade de saúde ou num especialista, aí depende do teu grau de observação da gravidade daquele paciente, no intervalo de 7 dias. Essa é a indicação. Aqui, mais uma vez, avaliar a infecção bacteriana associada, lembrando que existe COVID, mas existe bactéria, existe pneumococo, existe todos os outros micro-organismos aí e que estão provocando infecção ainda. Então, observar se esse paciente não tem gotejamento pós-nasal, se não tem uma sinusite, se não é COVID, pode ser uma outra virose ou pode ser mesmo uma pneumonia bacteriana. Então, radiografia do tórax, às vezes, se você tiver dúvida, porque o que eu estou notando hoje, é uma impressão, é que a gente está prestando muita atenção no COVID e as pessoas continuam tendo as outras doenças respiratórias, continuam tendo crise de asma, continuam tendo sinusites, continuam tendo pneumonias bacterianas, tá? Então, isso aí é uma observação.
E outra coisa é afastar os alérgenos. Você não consegue tratar uma crise de broncoespasmo, de asma, com um alérgeno dentro de casa. Então, fazer uma observação de o que tem em casa, o que aconteceu nesses últimos dias que possa ter causado essa crise e tentar afastar o máximo possível. Por exemplo, poeira, às vezes a pessoa resolveu dar uma faxina ou arrumou um gato para dentro de casa. Então, observar essas coisas que é fundamental. Senão, se o paciente vai para casa e vai voltar de novo com broncoespasmo, às vezes numa condição mais grave. No paciente com Covid, a gente tem relatos de que esses pacientes fazem muito broncoespasmo. A gente não sabe muito bem se toda virose pode causar broncoespasmo, essa hiperreatividade. E o Covid também. Existe uma grande discussão sobre o uso de corticoide nesses casos e quando você tem a certeza de Covid. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa importante que a gente está notando é que os pacientes estão suspendendo as medicações. Então, se é um paciente asmático, se é um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama enfisema, bronquite crônica relacionada ao cigarro, lembrar que a gente não tem evidência nenhuma de que essas medicações possam causar ou ajudar a ser contaminado pelo Covid. Então, não temos que suspender, e nem os corticoides orais. Tem pacientes com asma e que precisam de corticoide oral ou outras doenças que usam corticoide oral, às vezes em altas doses, e você não pode suspender. Então, tem que ser mantido. Não há evidência de que isso tenha alguma influência na infecção pelo Covid. O que acontece é que todo paciente com doença respiratória, se infectado por um vírus, se infectado pelo Covid, vai ter um quadro muito mais grave. Vai ter uma chance de ter broncoespasmo, vai ter chance de ter pneumonia viral. Então, não é que você não suspende o corticoide inalatório e nem o corticoide oral. Isso não vai interferir no seu maior ou menor risco de pegar a doença. Aqui é para falar sobre os sprays, fica aqui a observação. Um spray na mão de uma pessoa que não sabe usar, para mim é como se fosse uma arma, porque as pessoas têm uma criatividade enorme no uso desses sprays. Então, é importantíssimo você observar o uso, ter a certeza de que esse paciente está usando esse spray de maneira correta. E agora, sem o nebulizador, essa preocupação tem que ser maior ainda, porque a gente não tem mais um nebulizador, né? Não, a gente não pode usar nessa época de Covid. E aí, a minha sugestão, se o paciente não tem capacidade de usar o inalador dentro da cavidade oral, manda comprar um espaçador na farmácia, é um item barato. O spray, normalmente, o aerolinho, o salbutamol, é dispensado pela farmácia popular, o Clenil é dispensado pela farmácia popular, são sprays, e aí você manda o paciente adquirir, comprar um espaçador, que às vezes é a diferença entre o tratamento e conseguir controlar aquela doença e não conseguir controlar. O uso correto dessa medicação em spray é a nossa principal dificuldade, porque os pacientes usam das maneiras diversas e erradas, e aí não tem a efetividade, não consegue controlar a doença, não porque o remédio não está sendo suficiente, mas porque está usando a bombinha errada. Isso é muito comum. Então, tenha certeza que seu paciente está sabendo usar aquilo. Se você tem dúvida, peça que ele adquira um espaçador. Eu coloquei essa imagem exatamente para poder falar sobre isso, que é uma dificuldade grande dentro da pneumologia e dentro das unidades de saúde. Agora vamos voltar aqui um pouquinho, vamos trazer um pouquinho para o Covid. Então, se você tem um paciente com Covid que tem broncoespasmo, a gente tem que lembrar que talvez aquele mecanismo de insuficiência respiratória que aquele paciente está tendo é o broncoespasmo. E nesse caso, vale a sua impressão e baseado na sua impressão, tratar agressivamente o broncoespasmo. Às vezes, o que está levando aquele doente, às vezes, para o tubo, não é nem a gravidade da doença parenquimatosa pulmonar, mas sim o broncoespasmo. E aí vale você ser agressivo nesse tratamento, tá? Claro que você tem a imagem radiológica nesse caso te ajuda muito, mas quando você tem um paciente que está evoluindo para insuficiência respiratória
e você olha a imagem tomográfica ou radiológica, ela não é compatível com aquele grau de insuficiência respiratória, talvez seja um broncoespasmo relacionado ao vírus. Esse relato já é frequente. E aí você tratar agressivamente esse broncoespasmo, talvez vai retardar ou você não vai precisar levar esse paciente para ventilação mecânica. Nós não temos evidências que comprovem o benefício do uso de corticoide no tratamento do COVID grave. Nós temos na SARA alguns trabalhos mostrando que o uso de corticoide é benéfico, na SARA de uma maneira geral. Em relação, se a gente extrapolar o COVID, dizer que a pneumonia grave do COVID seria um tipo de SARA, o que é bem coerente, talvez nesses casos o uso de corticoide, apenas nesse caso, e mesmo como medida heróica, poderia ser usado. Não existe dados que indiquem a suspensão de corticoide, seja lá inalatório ou oral, em qualquer doença. Às vezes é paciente fazendo quimioterapia, às vezes é paciente com doença reumatológica. Não existe indicação de mexer nesse tipo de medicação por causa do COVID. E mais uma vez, continua, você que está no pronto-socorro, na linha de frente, que está recebendo o paciente pela primeira vez, existe o COVID, mas continua existindo as outras bactérias, os outros vírus e as outras doenças. Está atenta para isso, né? Está atenta a uma pneumonia bacteriana, atenta a uma sinusite bacteriana, atenta a esse tipo de doença que o tratamento vai ser muito diferente e vai impactar diretamente no resultado final, né? Então, era basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que eu passei um pouquinho o tempo. E aí, eu queria agradecer aí a todo mundo que esteve aí. Estou aberta.